A paz do Senhor a todos participando desse grupo. Hoje daremos início ao quarto trimestre, que o tema é A Igreja e o Espírito Santo. Essa revista foi escrita pelo bispo Euídice José do Carmo. E a lição número 1 trata-se da raiz do pentecostalismo no Brasil. A coordenação é do pastor Ademar e será ministrada no dia 2/10/2022. O pentecostalismo, diz aqui o autor, a principal particularidade do pentecostalismo é a crença no batismo no Espírito Santo e falar em outras línguas e dons espirituais, conforme está descrito em Atos capítulo 1 e 1 Coríntios 12. Nesse caso aqui, como é muito longo, eu não coloquei aqui os dois capítulos aqui, tá? Aí, todos os alunos que possam acompanhar lá na Bíblia, Aí, item 1.1, o termo pentecostalismo, deixa eu conseguir, pentecostalismo, o termo pentecostalismo tem raiz na palavra Pentecostes e era a segunda entre as 3 festas de Israel, conforme Levítico 23, capítulo 23. Ocorria 50 dias a seguir da Páscoa. Era conhecida como a festa da semana ou festas das primícias, conforme Êxodo 34, 22. E os primeiros frutos da grande colheita anual eram oferecidos ao Senhor. Foi durante a festa de Pentecoste que quase 120 discípulos estavam reunidos no mesmo lugar e foram cheios do Espírito Santo. Então aqui, Atos 2, de 1 a 13. E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os que ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? Partos, e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e as partes da Líbia, junto com a Cirene, e forrasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretense e árabe, e todos nós temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? O que quer isto dizer? E todos zombando disseram: estão cheios de mosto. Aí no tópico do comentarista, o autor cita o bispo Abner Ferreira, que diz: pentecostalismo procede do grego Pentecoste, que constitui 50º. Pentecoste é a segunda das 3 principais festas judaicas. Esta definição é o motivo de nossos primeiros irmãos terem sido chamados de pentecostais. Ok? Aqui no item 1.2, o movimento pentecostal. Entre os números movimentos de renovação e avivamento, um movimento destaca o pentecostal,
no início do século XX. O movimento pentecostal tem atestado que a Igreja de Cristo não é um simples ornamento ou um organismo vivo. 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. O autor diz: estamos crentes de que a Assembleia de Deus no Brasil surgiram tendo como base os princípios do pentecostalismo para apregoar ao mundo que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele voltará em breve. Aí no tópico aqui do comentarista, né, o autor aí cita Stanley Hort, que diz: alguém comentou que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia, como não tivesse radicado a interpretação bíblica e a doutrina cristã. O pentecostalismo, mesmo que possua muita coisa em comum com as outras denominações evangélicas, apresenta um vívido testemunho da obra do Espírito Santo na vida e na missão da Igreja. E aqui, para terminar o tópico 1, né, o item 1.3, o verdadeiro pentecostalismo. Nós somos reconhecidos por nossos relacionamentos e experiência com a manifestação do Espírito Santo. Precisamos destas manifestações através dos seus dons e amostras. A glossolalia, falar em línguas desconhecidas, profecias, curas divinas e operações de maravilha. O autor diz que a Bíblia deve ser a única regra de fé. 2 Timóteo 3:16-17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. O autor enfatiza sobre os dons espirituais, fazem a diferença no ID do Senhor, que é a evangelização, e na edificação da igreja. E por final aqui no comentarista, né, o autor cita Oliveira e Terra, que diz: membros, pastores, enganadores do movimento pentecostal no Brasil e no mundo, primeiramente acreditaram e se comprometeram com a fé pentecostal. Mas o intelecto busca entender o que eles creem, ensinam e pregam. Esta compreensão deve estar conceituada, produzida, conhecida e estendida entre o povo pentecostal. Historicamente, temos entendimento pentecostal mediante a interpretação e a aplicação das Escrituras sobre a perspectiva do pensamento e correntes teológicas. Ok? Só um minutinho. Aqui nós terminamos então o tópico 1. Né? Muito obrigado por assistir. Aguardo todos no tópico número 2, que é o movimento pentecostal. Até lá, se Deus assim o permitir.